Alô, bem-vindos ao programa de Medicina e Saúde baseada em evidências do Centro Cochrane do Brasil e da disciplina de Medicina baseada em evidências aqui da Unifesp. Como vocês sabem, o Cochrane é uma entidade internacional, sem fins lucrativos, que se dispõe com imparcialidade mapear aquilo que funciona e que não funciona em termos de saúde, ou seja, que tem evidências científicas comprovando o efeito e a segurança e se aquilo faz mais bem do que mal. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo, não é o que você está pensando, não é? A moça é bonita, dá uma olhada aqui, não é? Ela vai falar sobre bruxismo, a professora doutora Cristiane Rufino, que é odontóloga e está conosco aqui há mais de 10 anos, né? Mais de 15. 15 anos, olha que sorte nossa, né? Estudando como saber o que faz mais bem do que mal, como mapear o conhecimento que funciona e não funciona. Embora ela faça isso em muitas áreas, hoje ela vai falar aqui sobre bruxismo e eu vou começar perguntando para Cristiane o que é bruxismo, Cristiane. Eu agradeço primeiramente estar aqui com vocês, para mim é um prazer ter essa conversa. Bom, o bruxismo é considerado um distúrbio do movimento e ele é uma atividade muscular mandibular repetitiva. Pode ocorrer durante a noite. Como é que é isso? A pessoa fica rangendo os dentes, é isso? Isso, é uma atividade muscular de ranger ou de apertamento, né? Então, se essa atividade ocorrer durante o sono, é chamada de bruxismo do sono. Se essa atividade ocorrer durante a vigília do indivíduo, se o indivíduo está acordado, é bruxismo da vigília ou bruxismo acordado. Na verdade, eles são bem diferentes, né? O bruxismo da vigília, que não é muito estudado, a gente não tem muitas informações sobre ele, é um bruxismo de semiconsciência, então o indivíduo ele teria condições na hora que ele está apertando os dentes de se perceber isso e de soltar. Mas o bruxismo do sono não, ele é um estado de inconsciência, né? Geralmente ocorre na fase 1 e 2 do sono, dificilmente naquela fase REM, né, que o indivíduo está totalmente relaxado, e ele não teria o controle disso. Então, é frequente isso? Na população em geral, a prevalência é maior nas crianças, né? A prevalência é um pouquinho assim subestimada e também imprecisa devido à metodologia com que é feito esse diagnóstico. Então, muitas vezes, os questionários que se fazem ou pergunta para o indivíduo e não necessariamente o indivíduo sabe que range os dentes, porque o indivíduo, como ele está dormindo, ele não tem consciência. Quem vai ter a consciência vai ser o parceiro, quem se sentir incomodado com isso. Então, às vezes, na hora de ver a prevalência, então é perguntado para o indivíduo e muitas vezes ele não sabe. Ou muitas vezes também é perguntado para o parceiro. Então, nas crianças, varia mais ou menos de 14%, tem estudos que dizem até 38%. Nossa Senhora. É uma prevalência bem, né? E tende a sarar sozinho ou continua, persiste? Não, o fator maior de risco é a idade. Então, quanto mais novo, maior a chance do indivíduo ter o bruxismo. Na idade adulta é cerca de 8% e nos idosos é menor em termos de 3%. Você falou 12%. No adulto é 8%. 8%. Nos adolescentes, cerca de 13%. Adulto a gente considera 30 a 60 anos, isso quer dizer que deve ter 16 milhões de pessoas no Brasil que tem isso? Provavelmente. É um número total, não é? Por isso que é muito importante, é relevante, nós trouxemos esse tema aqui, né? E assim, a gente diz que é subestimada porque muitos idosos já usam prótese de acrílico, né? Então, ela preveniria o som de ranger de dentes. Então, esse 3% nos idosos que a gente tem de prevalência pode ser um pouco mais, porque a gente não ouviria, porque o diagnóstico ele é feito com o som, né? Que ele é muito importante. Existem outras formas de diagnosticar. Então, explica aqui. Uma mãe, ou uma esposa, ou um marido, quando deve começar a desconfiar desse bruxismo, não é? Que vai ter como consequência estragar os dentes da pessoa? Isso. A maior consequência seria o desgaste dentário, né? Tem alguns indivíduos que têm dor de cabeça também, pode ser fraturas nos dentes, periodonto. Existem bruxismos que a gente chama de graves,
que a polpa, o nervo é desgastado. Então o indivíduo desgasta primeiro Até o esmalte, depois entra na dentina e aí chega na polpa. E dói pra caramba isso. Dói muito, Então são os bruxismos que a gente chama de refratário, né? Que a gente não tem muito o que fazer e o indivíduo está aí... Mas você vai dizer depois, isso tem conserto? Sim, existem algumas coisas que podem ser feitas, né? Não existe um tratamento de eleição. Então, assim, não existe a cura para o bruxismo. Né? Hoje está se estudando muito que se o bruxismo não seria algo positivo, que iria um facilitador para abrir as vias aéreas. Né? Porque geralmente quando a gente tem uma suspeita de bruxismo, a gente tem que verificar se tem outras doenças envolvidas. E a maior, sono, exatamente, a maior nas crianças que o senhor perguntou seria pacientes com respiradores orais. Então, aquela criança que ronca, que tem alguma obstrução no nariz, uma amígdala maior. Respira pela boca. Isso, que respira pela boca. Então, isso a gente tem que desconfiar desses pacientes, né? Então, assim, geralmente a mãe ou o parceiro, ele vai ouvir um som ruim durante a noite, né? É um som que realmente incomoda, aquele... E o sujeito que range, ele não ouve isso, ele não sente nenhum desconforto no ranger, né? Ele pode sentir na hora que acordar com dores na face. Mas quem se incomoda mais é a mãe ou quem ouve esse som, né? E pode ser, e nos adultos a gente tem agora a síndrome da apneia do sono, né? Que pode ser que também esteja ligado com o bruxismo. Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, se dizia que não tinha nenhuma relação entre as doenças respiratórias para o adulto, né? E o bruxismo. Mas hoje a gente está vendo que pode ser que exista sim. Para quem não sabe, a apneia do sono é uma doença muito frequente, não é? 3 a 5% da população tem, que o sujeito se afoga enquanto dorme, né? Quer dizer, a base da língua cai para trás, né? E obstrui a glote, né? As vias aéreas. Fica roxo, como se estivesse afogando, ele acorda, às vezes, a maioria das vezes ele não percebe, para respirar. Isso atrapalha a vida do sujeito em todos os sentidos, aumenta a pressão, ele se sente mal no dia seguinte, ele dorme na direção. Fator de risco de AVC, né? Ele tem risco de acidente vascular cerebral. Então, isso é uma doença respiratória frequente. Grave. E que o que a Cristina está dizendo é que isso pode estar associado com o bruxismo, com o ranger de dentes, né? Porque, inclusive, ele dá um engasgo à apneia do sono, né? O sujeito acorda engasgado, né? E também incomoda porque o sujeito ronca muito, não é? Então, elas têm que ver uma doença com a outra. Na verdade, assim, o bruxismo do sono, ele seria a coativação dos músculos de abertura e de fechamento. É como se o indivíduo estivesse mastigando, mas ao mesmo tempo, abrindo e fechando a boca. Né? Então, os músculos de abertura e fechamento são coativados. Então, isso promoveria, é uma teoria, né, que a gente tá vendo aí, promoveria uma abertura das vias aéreas. Então, desobstruiria as vias aéreas desse movimento repetitivo mandibular. Então, algo que no passado eu digo, há 5 anos, né, uma coisa bem recente, dizia que era ruim, pode ser, na verdade, um fator de proteção para o indivíduo. É bom para respirar, mas é péssimo para o dente. Então, na verdade, a gente tem que ver as causas primárias, né? Porque a apneia do sono é tratável. Sim, né? Põe um aparelhinho lá para respirar durante a noite. E o bruxismo também é tratado. E como é que trata o bruxismo? Então, no bruxismo, nós temos algumas linhas aí de tratamento, né? Uma delas, na área de odontologia, seria a placa oclusal, que seria para proteger o desgaste dentário. Nesses pacientes que eu comentei que chegaria o desgaste até a polpa, poderia-se usar uma placa, geralmente superior, né? Ela recobre o dente. Isso, é uma placa em acrílico, dura. Existem as flexíveis, mas as flexíveis funcionaria como se fosse um chicletinho. Então, na verdade, estimularia ainda mais. Então, a mais recomendada seria a rígida, que o indivíduo colocaria nos dentes superiores ou inferiores, geralmente superiores que se faz, e ele dormiria com a placa. Então, na hora que ele dormir e ranger os dentes,
não desgastaria o esmalte do dente, desgastaria a placa. Então, ela é paliativo para o desgaste, né, para evitar um desgaste ou uma alteração no periodonto, né, da gengiva, do osso, impedir essa mobilidade, muitas vezes dentária, que pode acarretar. Atualmente, na odontologia, mas na área de pesquisa, está se usando alguns aparelhos de avanço mandibular que seriam os utilizados na síndrome da apneia obstrutiva do sono, porque aí ele puxaria a mandíbula para frente, desobstruiria as vias aéreas, o indivíduo respiraria melhor e não teria o bruxismo. Aí trataria as duas coisas. Trataria as duas coisas, né? Então, é algo que ainda está em pesquisa. Existem alguns ensaios clínicos muito pequenos, com 10 pacientes. Dá muita incerteza. Dá muita incerteza. E esses pacientes, junto com o bruxismo, eles também têm a síndrome da apneia, tem ronco, tem dor de cabeça, então eles têm outras doenças associadas. Então é difícil dizer que... E da lesão temporomandibular também dá dor, não? Na ATM, sim, pode dar dor. O paciente acorda de manhã com aquela dor na região da ATM, né? Dor, às vezes, nos músculos da face, porque os músculos do temporal, que é nessa região, e o masseter, eles são os mais solicitados. Né? Então, indivíduos que têm bruxismo, geralmente, eles têm uma hipertrofia do temporal e do masseter. A qualidade de vida da pessoa piora muito, não é? É ruim. Quem tem bruxismo, principalmente moderado, grave, é muito ruim. Outros tratamentos que estão sendo utilizados atualmente, mas que não têm evidências, e o mais, acho que, agressivo, digamos assim, seria a toxina botulínica. Né? Então, existe um ensaio clínico com poucas pessoas. Foi feito aqui por nós, né? Não. Acho que é americano. E onde se injetaria a toxina botulínica no temporal e no masseter, e o indivíduo ficaria relaxado, teria uma hipotonicidade, né, muscular durante a noite, e ele não rangeria os dentes. O problema é que a gente não sabe qual é a segurança, e é algo temporário. Né? Então, em 6 meses, mais ou menos, o efeito passaria e precisaria fazer uma nova aplicação. Perfeito. Né? E por que chama bruxismo? Bom, bruxismo vem da palavra grega, né, que eu não saberia pronunciar agora, e significa ranger de dentes. A palavra bruxismo. Tem nada que ver com bruxa, então? Não. Na década de 90 surgiram alguns termos, tipo bruxomania, neurose do hábito oclusal. São termos que também podem estar relacionados para a função oral. Mas o termo mais conhecido seria bruxismo, ou do sono, né, relacionado ao sono, ou da vigília, que o indivíduo está acordado. E existem também de tratamento algumas drogas. Então, a gente sabe que o estado hiperdopaminérgico levaria ao bruxismo. Então, altas doses de levodopa, de bromocriptina. Paciente com Parkinson. Sim, paciente com Parkinson, ele é um paciente que, muito provavelmente, ele tem o bruxismo do sono. Né? Então, são drogas que levariam ao bruxismo ou iniciariam, né? Aumentariam o bruxismo ou iniciariam o bruxismo. E pode também, drogas como ilícitas, né? Como o êxtase, como anfetaminas, podem levar ao bruxismo. Então, hoje estuda-se se essas dopaminas em pequenas quantidades não seria o tratamento, que existem também alguns ensaios clínicos. Não teve ainda muita diferença, mas parece que a clonidina, que é um antihipertensivo, bloqueador alfa. Isso, ela na verdade aumenta a fase REM do sono, então ela tira aquela fase 1 e 2 do sono, então provavelmente o bruxismo que ocorreria nessa fase não vai ocorrer. Mas estão estudos... Deve atrapalhar o sono aí. Na verdade, no REM acho que você sente aquele conforto maior, né? Dorme talvez melhor. Mas não se sabe ainda pro bruxismo. Então, é importante pesquisar drogas que poderiam aumentar. Então, por exemplo, a fluoxetina, que é o inibidor de recaptação de serotonina, ele pode levar ao bruxismo. Então, pessoas que se utilizam do Prozac... E depressão é uma doença das mais frequentes nesse século. Então, a gente sabe que pode levar, né? Que
Então vejam vocês, né, porque até eu, né, tinha dificuldades de saber o quanto haveria de conteúdo nesse programa. Estamos falando aqui de uma doença que pode acometer quase 20 milhões de pessoas nesse país, não é? De altíssima frequência, que atrapalha a qualidade de vida enquanto o sujeito está acordado e enquanto ele está dormindo, não é? Que agrava pacientes com depressão, que agrava a situação de pacientes com Parkinson, não é? E que tem soluções razoáveis, você precisa saber que isso existe, não é? E você pode beneficiar, quer dizer, o trabalho da Cristiane, aqui no Cochrane, por exemplo, leva o benefício só no Brasil, né, a milhões de pessoas, né? E no mundo, então, tá certo? Deve haver mais de 500 milhões de pessoas com esse problema, né, que não pode ser negligenciado. Aí você vai ver o que tem de certeza sobre o que fazer sobre isso. A literatura é paupérrima, não é? E a gente precisa sair, né, das cavernas naquilo da ciência que se refere à tomada de decisão em saúde, não é? De maneira geral. E só para falar nessa, outra coisa que a Cristiane também fala muito aqui, e que é importantíssimo, é o uso de flúor, né? Para a prevenção de cáries, né? As evidências na gestação, na criança, etc. Então, a gente às vezes, nós estamos na era das celebridades, né? E as pessoas que realmente contribuem para a qualidade de vida, para a saúde, para o bem-estar das pessoas, né? Acabam não tendo a devida atenção. Isso também porque isso presume que se precise recursos, não é? Para você poder fazer pesquisa e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E coisas simples, né, Cristiane? Porque essa plaquinha custa muito caro? Ela não é muito barata. Atualmente eu não saberia dizer o quanto custa. Mas tem uma pesquisa que foi feita na década de 90, custava $275. Né? O revestimento do dente? É a placa oclusal para o bruxismo do sono. Né? E na época foram produzidas 1.200.000 placas em um ano. Né? Então, e o SUS não fornece? Não. Que é uma coisa também a ser pensado. Né? O SUS não fornece. E é algo que, assim, que na verdade você precisa do dentista para ser executada e do laboratório protético. Porque precisam ser feitos alguns ajustes nessa placa. É uma placa prensada no forno, então precisa do auxílio do protético. Então você tem 2 profissionais envolvidos na confecção dessa placa, né? Então ela acaba sendo um pouquinho... E o diagnóstico, como o dentista tem certeza que tem bruxismo? Então, o diagnóstico ele é feito pelo relato do paciente, né? Que o paciente diz que o parceiro, alguém ouviu esses sons. É feito também o dentista, através do desgaste dentário, né? Então, e da hipertrofia dos músculos. Existe um problema aí, porque muitas vezes a gente não sabe se o desgaste foi feito antes do bruxismo ou durante o bruxismo, assim como a hipertrofia. Então, o diagnóstico é um pouquinho, às vezes, difícil de ser feito, a menos que o indivíduo tenha um bruxismo grave. Tá? E a gente realmente sabe que ele tem. Agora, em casos muito leves, fica um pouco de incerteza. Dá para filmar o sono? Dá, e é o que é feito na polissonografia, que seria o padrão ouro diagnóstico, onde o indivíduo dormiria no laboratório, e aí precisa ter o áudio e o vídeo, né? Porque não necessariamente qualquer movimento de mandíbula é o movimento do bruxismo, porque durante a noite a gente pode ter movimentos de mastigação, ter movimentos de deglutição, de secar o lábio com a língua. Então, às vezes, esses movimentos não são do bruxismo. E até sons guturais, né? O indivíduo normal pode ter esses tipos de sons. Então, precisa do vídeo para fazer esse diagnóstico. Então, o áudio, né, que vai dar o barulho do ranger, o vídeo para ver o que tipo de movimento que ele está fazendo,
e a eletromiografia, que vai mostrar a contração, né, essa coativação dos músculos. Então, esse seria o melhor diagnóstico, que seria uma polissonografia realizada em ambiente laboratorial. E aí você junto poderia também fazer o diagnóstico de apneia do sono, né, de ronco, das outras doenças respiratórias envolvidas. Por isso que nós temos aí um Instituto do Sono aqui na Unifesp, né? Edifício enorme lá, e não dá conta de todos os exames que são necessários, né? Porque isso, somar 3% de um mais 8% de outro, dá 10% da população brasileira para fazer os exames, de forma que o diagnóstico clínico, às vezes, pode ser seja mais prático, né? Mas pode ser falho porque o preço da apneia do sono, o SUS paga a polissonografia, né? Ele não paga a prótese por bruxismo, né? E às vezes valeria a pena arriscar já ir direto para a prótese se tiver certeza que a pessoa tem bruxismo, né? Você disse também, Cristiane, que muitas crianças saram sozinhas, é isso? Durante a adolescência muda o formato da mandíbula? Às vezes existe um crescimento, né? Existe um hipodesenvolvimento, e durante a fase de desenvolvimento da criança, ela tem uma volta existe o crescimento orofacial que fica de acordo, e a criança deixa de ser um respirador oral. Mas é importante investigar se pelo otorrino, pelo dentista, pelo médico, se não existe alguns fatores anatômicos dificultando a entrada do ar, né, obstruindo essa entrada. Muito bom. Então, em relação ao que a gente chama de saúde baseada em evidências, a gente pede muito estudos comparativos, né, comparando um tipo de tratamento com o outro, não é? E os pacientes têm que ser escolhidos de maneira ao acaso, né, por sorteio. Um põe um aparelho, outro põe outro tipo de aparelho, ou um põe um aparelho e outro toma uma droga, não é? Para se comparar. Mede o desfecho, a redução aí no caso do ranger dos dentes, não é? Então esse estudo inicial é um ensaio clínico, de preferência controlado, né, com grupo controle e randomizado, ou seja, os pacientes são escolhidos ao acaso. Esse é um nível de evidência já razoável, né? Melhor que isso é a somatória desses estudos todos que existem no tratamento de uma determinada doença, que a gente chama, você sabe muito bem isso, revisão sistemática com ou sem meta-análise, né? E aí você vai reduzindo a incerteza. Esse é o papel da medicina baseada em evidências, não é te dar respostas absolutamente corretas, é te dar a melhor resposta para que você tenha a melhor chance de ter um bom resultado e a menor chance de ter um mau resultado, não é? E nesse aspecto das evidências, como é que você classificaria, então, as evidências que existem para o tratamento do bruxismo? Bom, já que é uma doença tão relevante, tão frequente, né? Nós realizamos 2 revisões sistemáticas, né? Uma comparando as placas oclusais com algum outro tipo de tratamento, e uma comparando os medicamentos, as drogas que são utilizadas. Não teve assim nenhuma diferença entre os tratamentos, entre o placebo. O que tem é que a placa oclusal protege os dentes do desgaste. Em relação às drogas, nós não temos uma droga de eleição. Então as evidências, a gente tem muita incerteza, né? Não dá para a gente dizer, olha, toma isso, faça isso que vai dar super certo, né? Parece que agora esse aparelho de avanço mandibular, parece que ele está surgindo, tem alguns ensaios clínicos ainda bem incipiente, mas parece que esse tipo de aparelho parece que tem algum tipo de efeito. Então, voltando aqui, o Brasil tem uma das melhores odontologias do mundo, não é verdade? É verdade. Tem muito ensaio clínico, não? Não, nós temos poucos ensaios clínicos, não passam de 15, agora com uma atualização que nós vamos fazer, não passam de 20, só que o problema é que existem várias drogas, vários tratamentos, e a gente não consegue... Várias comparações, a gente somar, não tem uma somatória.
Né? Então, porque não existe assim, vamos fazer todo o grupo de pesquisadores no mundo todo, vai comparar esse aparelho com o não tratamento ou com outro. Não, cada grupo fazia um tipo de comparação. Se é uma coisa que a gente tem boas, né? Nós temos boas agências de financiamento para pesquisa, né? São Paulo tem a FAPESP, que é uma das melhores do mundo, né? Nós temos o CAPES, CNPq, as pós-graduações na área de odonto, né? Então, caberia a essas instituições fazer um chamado, né? Para que se fizessem revisões sistemáticas ou ensaios clínicos sobre o tratamento diagnóstico também, né? A maneira mais simples de fazer o diagnóstico, para que não fique tão caro, né? E a maneira mais simples também de se tratar o bruxismo, não é? E com isso você traria a pesquisa científica, a pós-graduação, a curiosidade científica em prol da população, não é? Que se você conserta aqui no Brasil, isso se exporta para a África, para Cuba, para a Europa, para os Estados Unidos, né? Revisões nossas do Centro Cochrane do Brasil são utilizadas mundialmente, não é? E às vezes coisas simples, como cálcio para prevenir pressão alta na gravidez, né? Um trabalho nosso aí que já tem quase 20 anos, não é? E que tem aplicação internacional, não é? Então, Cristiane, eu queria agradecer muito você estar aqui conosco. Eu que mais agradeço ainda de a você continuar conosco na Cochrane, onde você já faz o pós-doutorado, né? Já fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Profissional não falta para fazer essas coisas direito, hein? Não é? Falta um pouco mais de recurso e direcionamento, né? Adequado dos recursos para pesquisas que realmente visem resultados que auxiliem, né? A melhorar a qualidade de vida da população. E se você tiver alguma dúvida sobre assuntos de evidências, né? Pode escrever para a Cochrane, o site e o e-mail da Cochrane está aí no seu vídeo, e a Cristiane vai ter o prazer de responder para você, não é? Se você é um profissional da saúde e quer trabalhar com a Cochrane, por favor, nos procure, faça os nossos workshops. Vai começar agora o curso de saúde baseada em evidências, patrocinado pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Sírio-Libanês. Começa agora 17 de março, vai até dezembro, você pode fazer o curso. E, no mínimo, vai melhorar muito a sua saúde e da sua família. E também dos seus pacientes, não é? Então, Cristiane, muito obrigado por estar aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Para mim foi um prazer estar aqui. Você está aqui fazendo essa carreira há um bom tempo e com brilhantismo, e já está fazendo revisões sistemáticas de ginecologia, de outras áreas importantes. Veja como é importante ter uma pós-graduação que tente solucionar problemas com competência, não é? Muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu agradeço você por ter nos assistido. Espero que nós tenhamos podido ser úteis. E até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E lembrar que esse programa é transmitido em TVs por 28 canais abertos de televisões públicas. Muito obrigado e até a próxima.